Antes de começar essa história realista e emocionante, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para não perder nenhuma das próximas histórias. Hoje você vai conhecer um caso de injustiça e dor, mas também de coragem e resistência. Uma história que vai prender sua atenção do início ao fim. Se inscreva agora e acompanhe até o final. Meu nome é Renata Almeida, tenho 32 anos, moro em Campinas, interior de São Paulo, e essa é a história mais dolorosa e absurda da minha vida. Eu estava grávida de 8 meses quando fui algemada a uma cama de hospital, acusada de algo impensável, vender meu próprio bebê. Policiais armados me cercavam, exigindo uma confissão que eu nunca poderia dar, porque tudo era uma mentira criada para me destruir. Tudo começou 2 semanas antes, no meu chá de bebê. Eu e meu marido, Marcos, anunciamos com alegria o nome do nosso filho, Lucas Gabriel. Lucas em homenagem ao meu avô, Ian Gabriel, pelo irmão de Marcos, que havia falecido servindo o exército em uma missão no exterior. Mas a reação da minha cunhada, Silvana, foi estranha. Ela ficou pálida, me puxou para um canto e começou a perguntar com insistência: de onde você tirou esse nome? Como você soube de Lucas Gabriel? Tentei explicar, mostrei fotos do meu avô e do irmão de Marcos, mas ela não parecia acreditar. Saiu da festa sem tocar no bolo e, naquela mesma noite, nos bloqueou em todas as redes sociais. Achei que era só algum problema pessoal dela, mas 2 semanas depois, às 5 da manhã, fomos acordados com batidas violentas na porta. 2 policiais armados invadiram nossa casa. Sem entender nada, vimos tudo desmoronar em segundos. Eles disseram que Silvana nos havia denunciado ao conselho tutelar e à polícia, alegando que eu e Marcos estávamos envolvidos em um esquema para vender nosso bebê assim que ele nascesse. Segundo ela, tínhamos até provas de que usávamos identidades falsas e que já havia compradores interessados. Marcos foi arrastado para fora algemado, enquanto eu gritava em desespero. Minutos depois, já estava levada ao hospital, algemada à cama, com policiais dizendo que meu filho seria retirado de mim no nascimento. E foi assim que começou o maior pesadelo da minha vida. Os policiais me tratavam como se eu fosse uma criminosa perigosa. Um deles, o sargento Mendes, largou uma pasta pesada sobre a mesinha ao lado da cama e disse com voz firme: "Nós sabemos de tudo, Renata. Temos provas suficientes." Ele abriu o documento e começou a falar de um suposto menino chamado Lucas Gabriel da Silva, de 6 anos, que vivia em Belo Horizonte. Alegava que eu tinha uma obsessão por essa criança, e que meu bebê seria vendido como se fosse ele. Tentei explicar que não fazia ideia de quem era aquela criança, mas o sargento não quis ouvir. Ele jogou na minha frente impressões de publicações do Facebook, distorcendo mensagens comuns de grupos de mães e até listas de presentes do meu chá de bebê, dizendo que eram códigos para anunciar gêmeos ou negociar recém-nascidos. Meu coração disparava. O monitor apitava sem parar. A enfermeira entrou apavorada e disse: "Ela está com pressão altíssima, isso pode causar uma complicação grave." Mas o policial apenas debochou: "Ela está fingindo. Todas fazem isso quando percebem que vão ser pegas." De repente, uma dor aguda cortou meu abdômen. Senti um líquido quente escorrendo e percebi que estava sangrando. Olhei para a enfermeira em pânico e ela confirmou: "É uma hemorragia. Temos que levar para o centro cirúrgico agora." O sargento Mendes me segurou contra a cama e gritou para ninguém me mover. Disse que eu não sairia dali até ele falar com o supervisor. A enfermeira quase chorava de desespero. "Se não a levarmos agora, ela e o bebê podem morrer." O médico plantonista, Dr. Henrique, chegou correndo e ficou chocado com a quantidade de sangue. Tentou abrir caminho para me levar, mas o policial bloqueou a porta. "Ela está sob custódia. Se sair, eu responsabilizo o hospital inteiro." O doutor encarou o policial de frente e respondeu com raiva: "Então você vai assinar o atestado de óbito dela e do bebê?" Enquanto eles discutiam, eu já mal enxergava. O quarto girava, a dor me consumia. A cada segundo, meu bebê corria mais risco dentro de mim. Foi quando a enfermeira-chefe entrou com um tablet na mão e mostrou um regulamento. "Aqui está, doutor. Artigo 12 da Política de Emergências. Durante cirurgias de risco, a autoridade médica tem prioridade sobre a policial." Mendes olhou para o documento, irritado, dizendo que parecia falso, mas o médico já gritava: "Saiam da frente, agora." E assim começaram a me empurrar pelo corredor em direção ao centro cirúrgico, com os policiais ainda atrás, me tratando como uma fugitiva, enquanto, na verdade, eu só lutava para sobreviver. Quando cheguei ao centro cirúrgico, já estava quase inconsciente. O anestesista olhou para as algemas presas aos meus pulsos e disse indignado: "De jeito nenhum, essas algemas saem agora." O sargento Mendes respondeu: "Ela apresenta risco de fuga. Mantenha assim." O anestesista respirou fundo e rebateu: "Risco de fuga? Ela está grávida de 8 meses, sangrando, quase desmaiando. Para onde você acha que ela vai correr?" A tensão foi tão grande que o administrador do hospital precisou ser chamado. Ele olhou para mim, pálida, com um lençol encharcado de sangue, e foi categórico: "Ou vocês saem da sala agora, ou denuncio por tentativa de homicídio." Os policiais foram obrigados a esperar do lado de fora. Então, finalmente, o Dr. Henrique começou a cirurgia. Lembro-me apenas das luzes fortes
constantes, das vozes apressadas e do frio da anestesia me invadindo. Quando acordei, já estava na sala de recuperação, com a garganta arranhada pelo tubo de respiração e o corpo inteiro dolorido. Minha primeira palavra, quase sussurrada, foi: bebê. A enfermeira ao meu lado respirou fundo antes de responder: ele está vivo, mas nasceu muito pequeno e está na UTI neonatal. As lágrimas escorreram imediatamente. Tentei me levantar, mas a dor da incisão da cesariana me paralisou. A enfermeira me segurou e, discretamente, deslizou um bilhete embaixo do meu cobertor. Eu documentei tudo o que aconteceu. O atraso foi criminoso. Se precisar de testemunha, eu estarei com você. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, entrou uma assistente social do Conselho Tutelar, carregando uma pasta grossa. Ela se apresentou com um sorriso forçado e começou a espalhar papéis sobre a mesa ao lado da cama. Preciso que assine alguns documentos sobre a guarda do bebê. É só rotina. Olhei para ela, desconfiada, e respondi: não assino nada sem falar com o advogado. A expressão dela mudou na hora. O sorriso desapareceu, dando lugar a um tom ameaçador. Sua recusa em cooperar será registrada e usada contra você no tribunal. Vai parecer que não se importa com o bem-estar do seu filho. Ela deixou os papéis e saiu batendo a porta. Horas depois, Marcos finalmente conseguiu aparecer. Ele estava exausto, com o olho roxo e o braço imobilizado. Contou que tinha sido agredido no interrogatório e que nunca confessou nada, ao contrário do que os policiais disseram. Nós choramos juntos, abraçados, até outro policial entrar e obrigá-lo a sair, alegando que a ordem de não contato valia para todos. E assim, mesmo depois de quase morrer, eu continuava sozinha, separada do meu marido e impedida de ver meu próprio filho. 2 dias depois da cirurgia, recebi alta. Eu mal conseguia andar por causa da dor da cesárea, mas precisava ir para casa. O irmão de Marcos me buscou, já que ele estava proibido de se aproximar. O caminho foi silencioso, e quando cheguei em casa, senti como se tivesse entrado em um túmulo. Tudo estava como deixamos: o berço montado, as roupinhas no armário, a cadeira de balanço pronta, mas meu bebê não estava lá. Na manhã seguinte, acordei com o peito latejando de leite que não tinha para quem dar. Entrei no chuveiro e chorei enquanto a água escorria, tentando aliviar a dor física e emocional. Meu corpo produzia alimento para um bebê que eu não podia segurar. 3 dias depois, minha advogada conseguiu marcar uma audiência emergencial com o juiz. Como eu ainda estava fraca, participei por chamada de vídeo, sentada na cozinha da minha casa. O promotor me pintava como um risco de fuga, como se eu fosse uma criminosa perigosa. Mas minha advogada ressaltou que eu não tinha antecedentes e que quase perdi a vida no parto. Depois de longos minutos de tensão, o juiz decidiu que eu teria direito a 1 hora de visita supervisionada por dia na UTI neonatal. Porém, manteve a ordem de afastamento entre mim e Marcos. Era como se o sistema quisesse destruir nossa família aos poucos. No dia seguinte, peguei 3 ônibus até o hospital. Ainda sentia a dor da cirurgia, mas nada me impediria de ver meu filho. Na entrada da UTI, fui revistada como se fosse uma detenta. Bolsos, até meus sapatos foram checados. Uma assistente social caminhava atrás de mim, observando cada passo. Quando finalmente cheguei perto da incubadora, minhas pernas tremiam. Lucas Gabriel era tão pequeno, menos de 2 quilos, cheio de fios e tubos. A enfermeira me perguntou se eu queria segurá-lo. Minhas mãos tremiam quando coloquei contra o peito. Ele era leve demais, frágil demais, mas naquele instante eu soube que precisava lutar até o fim por ele. E então, algo aconteceu. O choro dele cessou. A enfermeira sussurrou no meu ouvido: ele não parava de chorar desde que nasceu, mas agora, com você, ele está em paz. Ela fez questão de anotar isso no prontuário. A assistente social fingiu que não viu nada e continuou rabiscando sua prancheta. Mas eu sabia, meu filho reconhecia quem era sua mãe. Naquela mesma semana, recebi uma ligação inesperada da minha sogra. A voz dela tremia de tanto chorar, pedindo desculpas pelo que Silvana tinha feito. No começo, não entendi nada, até que ela revelou um segredo que me gelou por inteiro. Filha, 4 anos atrás, a Silvana perdeu um bebê com 5 meses de gestação, e o nome que ela já tinha escolhido era Lucas Gabriel. Fiquei muda. De repente, tudo fez sentido. O olhar estranho no chá de bebê, a fúria quando revelei o nome do meu filho, as perguntas repetidas sobre como eu sabia. Silvana nunca superou aquela perda, nunca procurou ajuda, e agora estava convencida de que eu tinha roubado o nome e até a identidade do bebê dela. Contei isso à assistente social no hospital, mas ela não deu a menor importância. Apenas disse que os problemas emocionais de Silvana não mudavam o fato de que meu caso precisava ser investigado. Minha advogada, no entanto, usou essa revelação como peça fundamental na defesa. Ela conseguiu documentos do hospital confirmando o aborto espontâneo de Silvana, além de postagens antigas dela nas redes sociais, falando sobre o bebê que nunca nasceu. Levamos tudo ao juiz, mas o promotor não arredava o pé. Independente da dor da denunciante, precisamos proteger a criança. Enquanto isso, as contas do hospital começaram a chegar. Só a cesárea de emergência veio em R$27 mil. A internação na UTI neonatal já passava de R$18 mil. O plano de saúde recusava o pagamento alegando que, por estar envolvido em um processo
criminal, não tinha obrigação de cobrir os custos. Marcos, suspenso do trabalho, não podia trazer nenhum dinheiro para casa. E eu, debilitada, tentava lidar com o desespero de não ter nem como comprar fraldas. Para piorar, minha produção de leite começou a secar pelo estresse, e as enfermeiras passaram a dar fórmula para o bebê. A assistente social anotava tudo com frieza, registrando que a mãe falha em suprir nutrição adequada ao filho. O pior, porém, ainda estava por vir. Um dia, durante uma visita, o monitor cardíaco de Lucas disparou. Ele havia parado de respirar. Meu coração congelou. Peguei meu bebê nos braços e, lembrando do curso pré-natal, comecei a fazer a manobra de RCP em recém-nascidos. 5 batidinhas nas costas, depois verificar. Nada. Mais 5 batidinhas. Ainda nada. Meu filho já estava ficando roxo. Na terceira tentativa, finalmente ele tossiu e chorou. A enfermeira correu para ajudar, mas a assistente social, em vez de agradecer, anotou em seu relatório que eu havia sido agressiva com o bebê e realizado procedimentos médicos sem autorização. Por causa desse relatório absurdo, minhas visitas foram reduzidas para 30 minutos e passaram a ser supervisionadas por 2 fiscais. Eu tinha acabado de salvar a vida do meu filho, e fui punida por isso. Dias depois do episódio em que salvei Lucas, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Marcos. Ele disse que tinha pegado o celular emprestado de um colega e pediu para nos encontrarmos no estacionamento de um supermercado. Sabíamos que seria arriscado, já que ainda havia uma ordem judicial proibindo qualquer contato, mas a saudade falou mais alto. Cheguei tremendo, com medo de ser seguida. Quando entrei no carro, Marcos me abraçou tão forte que parecia querer colar nossos pedaços quebrados. Choramos juntos por alguns minutos, sem conseguir falar. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e semblante abatido. Sussurrou: "Me perdoa por não conseguir te proteger, amor." Contei a ele sobre o dia em que Lucas quase morreu e como fui punida por salvá-lo. Marcos fechou os punhos de raiva. Não tivemos tempo de dizer muito mais. Uma vizinha nos reconheceu e começou a tirar fotos. Horas depois, a polícia já batia na minha porta. Por sorte, Marcos não estava em casa. Enquanto isso, Silvana piorava. Certa manhã, ela apareceu no hospital, gritando que eu tinha roubado o bebê dela. Tentou forçar entrada na UTI neonatal, empurrando enfermeiras, até que os seguranças a contiveram. Pais de outros bebês viram tudo. Alguns choravam, abraçando seus filhos prematuros, assustados com a cena. Esse escândalo só piorou a visão do conselho tutelar sobre mim. Registraram que a instabilidade familiar era prejudicial ao bebê e usaram o surto de Silvana como justificativa para manter a guarda longe de nós. Como se não bastasse, Lucas precisou passar por uma cirurgia cardíaca delicada devido às complicações do parto traumático. Eu não pude nem assinar a autorização. Quem deu o consentimento foi uma assistente social que nunca havia visto antes. Fiquei na sala de espera por 4 horas, andando de um lado para o outro, rezando. O médico finalmente saiu e disse que Lucas sobreviveu, mas seu coração havia parado 2 vezes durante o procedimento. Meus joelhos fraquejaram e desmaiei ali mesmo. Fui internada novamente, desta vez por exaustão. Enquanto eu tentava me recuperar, fiquei sabendo que Silvana tinha sido pega tentando invadir o hospital vestida com um uniforme de funcionária roubado. Mesmo assim, a promotoria não quis denunciar, alegando que ela precisava de tratamento psiquiátrico, não de prisão. Minha advogada ficou furiosa. Descobriu que o boletim de ocorrência original tinha sido alterado dias depois por Mendes, acrescentando detalhes falsos que reforçavam as acusações contra nós. A prova estava nos registros eletrônicos do sistema. Ainda assim, o promotor veio com uma proposta. Se eu aceitasse me declarar culpada por a negligência infantil e pegasse 2 anos de condicional, retirariam o resto das acusações e, em 6 meses, eu poderia pedir a guarda de volta. Marcos achava melhor aceitar para encurtar o pesadelo. Eu não. Recusar significava continuar sofrendo por mais tempo, mas também significava lutar pela verdade. Foi a primeira vez que brigamos de verdade desde o início de tudo. Ele dizia que eu era teimosa. Eu dizia que ele estava desistindo. Nosso casamento também começava a sangrar com esse peso. Poucos dias depois da nossa briga, recebi uma ligação estranha. Era uma repórter de um portal de notícias, dizendo que havia recebido uma denúncia anônima sobre meu caso. Eu, ainda com medo, não quis falar nada, mas 3 dias depois, a matéria estava no ar. Casal acusado de vender bebê recém-nascido, estampado na manchete principal. Meu mundo desabou. A reportagem me pintava como um monstro, e os comentários eram ainda piores. Postaram nosso endereço, nossas fotos, até números de telefone. As ameaças começaram. Mensagens dizendo que eu deveria morrer, que Marcos seria linchado, que Lucas seria levado para uma família de verdade. A garagem da nossa casa amanheceu pichada com letras vermelhas: matadores de bebês. Liguei para a polícia, mas o agente que apareceu apenas deu de ombros e disse: sem provas de quem fez isso, não tem nada que eu possa fazer. Foi nesse momento que percebi que estávamos completamente sozinhos, mas a advogada não desistiu. Descobriu que o policial Mendes tinha mais de 6 denúncias antigas por abuso de autoridade e falsificação de provas, todas engavetadas. Entrou com pedido para incluir isso no processo
processo. Enquanto isso, Lucas seguia na UTI neonatal. Cada visita era uma luta. Eu era tratada como se fosse uma criminosa vigiada. As enfermeiras se esforçavam para me apoiar, mas as assistentes sociais anotavam cada detalhe para usar contra mim. Até que um dia, tudo mudou. Uma enfermeira chamada Carolina, que já me ajudava discretamente, revelou que tinha gravações no celular. Durante minha hemorragia, ela registrou o momento em que Mendes dizia que sabia que eu não tinha culpa, mas que já era tarde demais para recuar porque a polícia não pode parecer burra. Era a prova que precisávamos. Carolina levou a gravação para minha advogada, que correu até o promotor. Ele ficou pálido ao ouvir, sabendo que o caso estava desmoronando. No mesmo dia, agentes federais invadiram a delegacia e prenderam Mendes na frente de todos. Outro policial, pressionado, confessou que Mendes havia alterado o boletim de ocorrência e ameaçado colegas para sustentarem a farsa. Em poucas horas, todas as acusações contra mim e Marcos foram retiradas. O juiz ainda fez questão de registrar em ata a má conduta da promotoria e a corrupção policial. Determinou também que o conselho tutelar devolvesse imediatamente a guarda de Lucas. Mas, claro, eles tentaram enrolar. Disseram que precisavam de 30 dias para revisar a papelada. O juiz bateu na mesa e ameaçou prender toda a diretoria por desacato. Naquela noite, às 19h45, finalmente, meu filho foi entregue em meus braços. Ele já tinha 5 meses e não fazia ideia de quem eu era. Virou o rostinho quando tentei beijá-lo e esticou os bracinhos para a mãe acolhedora que o trouxe. Doeu mais do que qualquer cirurgia, mas ele estava em casa, pela primeira vez. 3 dias depois de finalmente termos Lucas em casa, ainda estávamos tentando nos adaptar quando, às 2 da manhã, a paz foi quebrada. Batidas violentas ecoaram na porta da frente. Olhei pelo olho mágico e congelei. Era Silvana, com um pé de cabra na mão, gritando que estava ali para resgatar o verdadeiro filho. Marcos chamou a polícia enquanto eu corria para o quarto, pegava Lucas no colo e me trancava no banheiro. O barulho de vidros quebrando me fez tremer inteira. Silvana tentava entrar pela janela do quarto do bebê. Quando a polícia chegou, encontrou-a ensanguentada pelos cortes, ainda gritando que Lucas era dela. Foi levada direto para internação psiquiátrica involuntária. Dias depois, o marido dela veio até nós chorando, implorando desculpas. Disse que Silvana nunca superou a perda da gestação anterior e que ver o nome Lucas Gabriel a levou a um surto completo. Ele prometeu garantir que ela seguiria o tratamento. Enquanto isso, nossa advogada conseguiu mover uma ação contra o Estado, o Conselho Tutelar e a própria polícia. Depois de meses de audiências, conseguimos um acordo de 6 milhões de reais, dinheiro que pagou as dívidas, custeou as terapias e abriu um fundo para o futuro do nosso filho. Mendes, o policial que quase nos matou, foi condenado a 1 ano e meio de prisão por abuso de autoridade e falsificação de provas. Não era o suficiente pelo que causou, mas ver aquele homem algemado trouxe alguma paz. Com o tempo, nossa família começou a se reconstruir. Fizemos terapia. Marcos conseguiu um novo emprego em uma empresa de tecnologia que acompanhou o caso e nos ofereceu apoio. Lucas, pouco a pouco, começou a reconhecer minha voz, até o dia em que, pela primeira vez, estendeu os braços para mim e disse: "Mamãe." Eu desabei em lágrimas, abraçando-o como se fosse a primeira vez. 1 ano depois, tivemos nossa segunda filha, Esperança. Dessa vez, o parto foi tranquilo, sem policiais, sem algemas, apenas cercada de amor e cuidado. Ver Lucas conhecendo a irmã foi a certeza de que, apesar de tudo, conseguimos sobreviver ao pesadelo. Hoje, ainda guardo cada documento, cada foto e cada prova do que vivemos, porque um dia meus filhos terão idade para conhecer a verdade. Mas, por enquanto, tudo o que importa é que estamos juntos, livres e finalmente em paz. E essa foi a história de Renata, Marcos e o pequeno Lucas. Uma luta de dor, injustiça e resistência que mostrou a força de uma mãe contra todo um sistema. Se você acompanhou até aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para que mais pessoas conheçam histórias como essa. Até a próxima!